Marcos, eu sou membro fundador da comunidade Mãe de Misericórdia, sou casado com essa linda esposa que está aqui na frente, e eu queria partilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Você que trouxe a palavra do Senhor, abrisse no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos trabalhar em cima da passagem da parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. Essa parábola é muito famosa, né? Inclusive, ela estava no Evangelho de domingo passado. E eu estava esperando a Santa Missa começar em oração, pedindo a Deus que me desse a direção dessa pregação de hoje. E eu estava justamente pensando nessa parábola. E aí eu falei assim, olha, essa é uma hipótese, né? E na hora que chegou a hora do Evangelho, era a parábola do filho pródigo. Mas como a palavra de Deus ela é sempre nova, ela é sempre atual, eu tenho certeza que Deus tem algo de novo para trazer para nós nessa noite de hoje. Amém? Amém, misericórdia? Acho que o povo não tomou café direito hoje, viu? Mas vamos lá, a graça de Deus vai nos sustentar. Então a palavra de Deus vai dizer assim, ó, parábola do filho pródigo. Disse também, um homem tinha 2 filhos. Como é uma história, gente, mesmo que a gente já conhece, né, é muito importante a gente ir imaginando toda essa situação que a Bíblia vai nos narrando. É preciso que a gente mergulhe, que a gente entre dentro dessa história. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Vamos pausar aqui um minuto. A gente já vai ler e a gente já vai meditando sobre a palavra. O que aconteceu aqui agora nesse primeiro versículo? Um homem tinha quantos filhos? Não é 3 não? 2, né? Tinha 2 filhos. Teve um dos filhos que pediu a parte da herança. Qual filho que era? Não escutei. O mais novo. E por que a palavra de Deus faz questão de falar que o filho mais moço, mais novo, pediu a parte da herança? Porque geralmente os mais jovens, os adolescentes, eles vivem uma etapa da vida que a gente até brinca, né, que é a aborrecência, né? Quer mostrar que é autossuficiente, quer mostrar que não precisa do pai, quer mostrar que não precisa da mãe, quer mostrar que já sabe caminhar sozinho com as próprias pernas, mas não tem a maturidade necessária, não tem a maldade da vida, vamos dizer assim. E é por isso justamente que o filho mais novo demonstra esse ato de imaturidade. E é no período dessa adolescência, né, que a gente quer mostrar a nossa independência, que eu já sei das coisas, que eu sei de mim, eu sei me cuidar. Ou será que é só eu que passei por isso? Eu passei por isso, eu acredito que cada um de nós passamos por essa fase. E eu acredito que muitos de nós nessa fase batemos muitas vezes com a nossa cara, quebramos a nossa cara por causa de achar que nós éramos suficientes, que a gente sabia das coisas. E o pai e a mãe às vezes falavam as coisas, né, com a sua experiência, com a sua maturidade: filho, não faz isso não vai dar certo. E quando a gente insiste, na maioria das vezes a gente está errado. Sim ou não? Então, além do filho mais novo demonstrar essa atitude de imaturidade, ele comete um outro pecado aqui. Ele mata o pai que estava vivo. Não é normal uma pessoa pegar a herança de quem está vivo. Então aqui vai mostrando esse pensamento desordenado, deformado desse jovem. E muitas vezes esse é o nosso pensamento. Ah, mas eu já passei dessa fase da adolescência, eu já não sou mais um mocinho, uma mocinha. Mas talvez diante das coisas de Deus você é o pior dos adolescentes.
Porque aqui não é questão de idade, nós estamos falando de algo espiritual. E talvez espiritualmente você pode estar cheio de ruga no rosto por causa da idade, mas você se comporta com as coisas de Deus conforme um adolescente aborrecido. Então, aqui mostra o tamanho da ruptura que esse filho queria fazer com seu pai. Porque para ele não precisa do pai em hipótese alguma. E ele mata o pai ainda vivo: o pai me dá parte da herança. Eu tenho certeza que o pai se entristeceu naquele momento, porque o filho está dizendo: eu não preciso de ti. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Eu sei de mim, e eu quero fazer as coisas do meu jeito, e nós vamos rompendo o nosso vínculo com Deus, de pai e filho. Quantas famílias no mundo de hoje existe um abismo enorme entre o pai e o filho? Mas o pai, com a sua justiça, ele respeita o livre-arbítrio do filho. O filho não queria saber mais, o filho não queria mais permanecer na casa do pai. Então o pai, na sua justiça, respeita a liberdade de escolha do filho e reparte a herança entre os dois, né? Aqui mostra a justiça do pai. Que o pai fez para um, o pai fez para o outro também. Então está dando para entender, gente? E aqui a gente falou que às vezes nós nos comportamos como adolescentes independentes, queremos cortar, né, o cordão umbilical, mas Deus quer, Deus deseja que nós sejamos completamente dependentes dele. Essa é a vontade de Deus para nós, meus irmãos. Deus quer que você dependa dele, porque ele é o Pai, e ele sabe aquilo que é bom para você, ele sabe aquilo que é oportuno, ele sabe quando e como, o que é necessário para a sua vida. E é preciso que você e eu, nós que estamos aqui, tenhamos na nossa mente que diante de Deus nós precisamos ser eternas crianças. Fala isso para esse irmão que está do seu lado, para essa pessoa que veio com você. Meu irmão, diante de Deus, seja como uma criança. Uma criança que precisa dos cuidados, uma criança que não sabe ainda as coisas da vida, uma criança que precisa ser conduzida, ser tomada pela mão, precisa ser guiada. Uma criança que precisa ser alimentada, e uma criança que não escolhe o seu alimento, mas que o pai sabe: olha, eu vou te dar isso, meu filho, porque isso é bom. Às vezes o filho só quer comer guloseimas, mas o pai prudente, o pai que ama, ele fala: não, o pai põe freio. E assim é Deus com cada um de nós, e a nossa vida só vai dar certo se nós diante de Deus nos colocarmos como crianças. E Jesus fala isso, né? Que nós devemos ser como as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E a criança é obediente. A criança, quando é nova, olha para o pai, olha para a mãe e vê um herói. E a criança vai se espelhando. E a criança, quando está bem pequenininha, né, que começa o pai e a mãe já colocar comida na boca, as comidas mais sólidas, né? A criança é tão inocente que ela não pergunta: o que é isso que você está me dando? Ela ainda não tem essa capacidade. Ela simplesmente confia, se entrega, porque ela acredita que o pai vai dar aquilo que é bom. Ela acredita que a mãe vai dar aquilo que é bom. E é por isso que ela abre a boca, é por isso que ela engole, é por isso que ela mastiga. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, de extrema confiança. E para isso nós temos uma grande auxiliadora, que é a Santíssima Virgem Maria, que se abandonou nos planos de Deus, se abandonou na vontade de Deus, e ela disse: faça-se em mim, é o fiat, faça-se em mim conforme a tua vontade. Deus, quando criou o mundo, foi dizendo: faça-se isso, faça-se aquilo, mas para criar a nova humanidade, ele usou do faça-se da Virgem Maria. Faça-se em mim. E ali Deus cria a nova geração dos homens e mulheres de Deus.
dos homens e mulheres escolhidos, da descendência do Senhor. Amém? Então, diante de Deus, eu preciso ser criança. Não queira crescer, agora eu conheço as coisas de Deus. Não, diante de Deus você é sempre criança. Porque senão a gente vai cair no pecado da soberba e por aí vai, né? E a palavra de Deus em Coríntios 6, versículo 12 vai dizer assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É assim que Deus faz com a gente. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Tudo me é permitido, mas nem tudo é oportuno. E assim eu devo colocar em tudo na minha vida, antes de tomar qualquer passo, qualquer decisão. Isso é oportuno? Isso é permitido? É permitido, mas é oportuno? E aí entra o discernimento, entra a sabedoria. Então vamos continuar. Versículo 13: poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. É preciso prestar atenção nos mínimos detalhes da palavra. Quando o pai entregou a herança, o filho foi embora. Foi, não foi? Mas foi na mesma hora. O que diz a palavra? Poucos dias depois. Meu irmão, isso é importante, porque isso mostra que a atitude daquele filho, por mais que foi uma escolha errada, não foi uma atitude no impulso. Ele não pensou, né? Ele agiu no ímpeto, no impulso dele, ele pegou o dinheiro e foi embora. Não, foi uma decisão errada, mas não foi no impulso. Porque depois que o pai reparte a herança entre os dois, o filho não parte na mesma hora. Ele partiu poucos dias depois. Ele teve tempo de pensar, ele teve tempo de examinar, ele teve tempo de voltar atrás, ele teve tempo de desistir. Mas mesmo ainda não tendo partido, ele já havia rompido com seu pai, porque o seu pai estava morto para ele. A partir do momento que ele pediu herança, a opinião do pai não adiantava mais, os conselhos do pai não adiantavam mais. Com certeza, o relacionamento dele com o pai já estava minado há muito tempo. E esse jovem teve tempo de pensar o que ele ia fazer na vida dele, porque o pai era rico. A palavra de Deus deixa claro que na casa do pai tinha de tudo. Então ele estava com dinheiro no bolso. Então ele fez um projeto: eu vou sair da casa do meu pai, eu vou ir para tal lugar, e lá eu vou me estabelecer. Talvez você tenha passado isso na sua vida. Naquele plano que deu errado, naquele casamento que deu errado, naquela fuga da casa dos seus pais que deu errado, quando você se enveredou com algumas amizades que te levou para o caminho errado. Gente, vocês já viram gente bolando coisa errada? É um entusiasmo que eu, com o olhar que eu tenho hoje, dá até medo, mas eu já passei por tudo isso. E às vezes hoje até na rua, né, a gente vê os jovens voltando da escola, você pega um pouquinho de algumas conversas, às vezes para na frente do seu trabalho, você vê ele conversando algumas coisas, né? Às vezes planejando um adultério, trair a esposa, trair o namorado, trair a noiva, a namorada, e vice-versa, né? E ele faz todo um projeto, mas no entusiasmo um com o outro. E no meu período de escola a gente vê tanta coisa assim. É verdade ou não é? Não, e nós vamos, a gente vai sair de hora, eu vou sair da casa dela, aí eu passo na sua casa, falo que eu vou dormir, chego para ela, aí eu ligo para ela, falo que já estou em casa, vou dar boa noite. É verdade ou não é? Quantas histórias assim a gente já não viu? E a pessoa faz aquilo, é
parece que é algo maravilhoso. E ela está planejando tudo o que vai fazer. E está feliz, entre aspas. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Eu vou sair daqui, eu vou parar na cidade para comer, depois eu vou para tal lugar, depois eu vou farrear com os meus amigos, eu vou bancar para todo mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, todo mundo vai gostar de mim, eu vou ser o cara, eu vou ser a pessoa. Cheio de entusiasmo, da falsa alegria. E ele parte. E aqui deixa claramente o grau da ruptura dele mais uma vez, porque a palavra diz: poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia. Não era uma viagem que ele ia ir e ia voltar, não. Ele partiu para nunca mais voltar, porque ele levou tudo. Ele não deixou nada dele na casa do Pai. E quantas vezes nós tomamos decisões, meus irmãos, que nós deixamos, levamos tudo e rompemos com Deus. Mas essa palavra vai mostrar que ainda há tempo de nós voltarmos para a casa do Pai. E eu meditando sobre essa palavra, me veio no coração que, como Eva seduzida pela serpente, o filho mais novo não enxergava que tinha tudo na casa do Pai. Presta atenção em Eva. Eva estava no paraíso, na casa do Pai. Eva tinha todo um pomar para ela com Adão, e Deus falou: olha, essa árvore aqui, esse fruto aqui é do pecado, não mexe aqui, não põe a mão, não come. Mas aí entra a serpente. Eva vai dialogando com a serpente tem um poder de sedução, porque o demônio é o pai da mente. Quando aquele jovem saiu, ele tinha um plano que na cabeça dele era de felicidade, mas ele bateu com a cara na porta, porque o demônio fez aquilo que é ruim parecer que é bom. Assim que o demônio faz com a gente. Faz a mentira parecer boa, faz o pecado parecer bom, o adultério parecer bom, a fofoca, a intriga, uma série de outras coisas. Então o pensamento era de felicidade. Quando Eva ficou seduzida, ela esqueceu de tudo que tinha na casa do Pai, de tudo que tinha no paraíso, e ela só olhava para aquilo que era proibido por Deus. É aquele negócio, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. O demônio nos cega. O demônio coloca uma viseira nos nossos olhos, e a gente não consegue escutar mais ninguém a não ser nós mesmos, corrompidos pelo pecado, seduzidos por Satanás, e nós queremos aquilo que não pode. E o filho, diz a palavra, partiu para um lugar distante. Ou seja, ele quer ficar longe do Pai. E quantas vezes nós caminhamos um caminho tão distante das coisas de Deus? O Pai fala A, o filho quer B. Essa é uma grande realidade da nossa vida. Versículo 14: depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vai dizer em João 10, versículo 10, que o demônio veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz na nossa vida. Primeiro ele nos seduz, como seduziu Eva, como seduziu esse jovem. Ele faz a gente acreditar que aquele caminho é bom, mas não é. Depois que ele nos leva naquele caminho, ele nos faz gastar tudo que a gente tinha, a saúde, e depois ele vai tirando tudo. Ele tira os falsos amigos, ele tira o dinheiro, a nossa dignidade desaparece, e ele nos coloca numa situação completamente deplorável. E é isso que ele faz. Ele rouba da casa do Pai, ele mata a nossa alma, e ele nos destrói completamente. Meus irmãos, se não for a graça de Deus,
Nós não temos ideia do que o demônio quer fazer conosco. Se Deus desse a ele completa liberdade para fazer o que quisesse conosco, nós não temos ideia. O demônio não sabe o que é piedade de ninguém. O demônio não sabe o que é compaixão. O demônio não sabe o que é pena. O demônio não sabe o que é dó. Porque ele rompeu definitivamente com Deus. E Deus é amor, Deus é misericórdia. E ele rompendo com o amor, rompendo com a misericórdia, ele desconhece o que é isso. Ele desconhece o que é piedade. Ele desconhece o que é compaixão. E se a gente quer ver um pouquinho da ira do demônio sobre nós, sobre o que ele quer fazer com nós, é só nós olharmos o que os algozes fizeram com Jesus no caminho da Via Crucis. Jesus foi esmagado, diz o profeta Isaías, foi pisado. Ele sofreu tanto, foi tão castigado que ele não tinha mais aspecto humano. Diz o profeta que ele não atraía mais os nossos olhares, ele estava desfigurado, coberto de cusparadas, de insultos, de injúrias, sua barba arrancada, sua roupa arrancada. E ele mostra a ira do demônio por cada um de nós que somos cristãos. Mas é a graça de Deus que vem nos sustentando a cada dia, que vem nos dando a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Então, depois que o demônio veio, roubou, matou e destruiu, aquele jovem perdeu tudo, perdeu os falsos amigos, e ele começou a passar fome. Quem aqui já sentiu muita fome? Estou falando passar fome não. Sentir, às vezes vai fazer um jejum para o exame, né? Às vezes demorou. Algum momento você já deve ter passado fome nesse sentido. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. A ponto de começar a revirar dentro da gente, né? Fazer aqueles barulhos horríveis. E literalmente, a palavra correta para a gente se expressar, parece que tem um buraco dentro da gente. E a gente vai sentindo uma fraqueza enorme. E é um desespero enorme para poder comer, senão a gente passa mal, muito mal. É verdade ou não é? Então essa fome levou esse jovem a sentir o vazio. Esse vazio que a gente sente no estômago, esse vazio horrível de fome, esse jovem sentiu de forma muito pior na sua alma. O demônio vai te dando corda e vai te levando longe. Depois que você está longe, que ele sabe que é muito difícil você encontrar o caminho de volta, ele solta a corda e fala para você agora assim: se vira. Ele te leva ao auge das falsas amizades, das festas, e depois ele tira aquilo tudo, e aquilo tudo que ele te deu, depois ele joga na sua cara. E você começa a se sentir sujo. Quem aqui já armou uma coisa errada, executou aquele algo errado, e na hora estava tudo excelente, né? Empolgado para fazer o pecado. Depois que passa, vem aquele sentimento de impureza, de indignidade, porque o próprio demônio que te proporcionou aquilo, como algo aparentemente bom, ele é o primeiro a julgar na sua cara que você é sujo. E por que é que nós insistimos em pecar, meus irmãos? O pecado só trouxe desgraça para a humanidade. Todo o mal que existe na humanidade é por causa do pecado. Versículo 15. O senhor já deve estar doido para mostrar o tempo para mim aqui. Estou vendo esse cochichão. Então vamos lá. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para os seus campos guardar os pobres. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Então ele estava na casa do pai, perdeu tudo e foi servir a uma outra pessoa naquela região. O que significa isso? Quem não serve a Deus vai servir ao diabo, de forma consciente ou inconsciente. Se você não serve a Deus,
você querendo ou não, de uma forma ou de outra, você acaba servindo o diabo. Porque aquele que peca é do maligno, e não sou eu que estou falando, é a Sagrada Escritura. Quem peca é do maligno. Deus nos chamou para a santidade. Então aquele jovem queria comer a vagem dos porcos, o alimento dos porcos. O demônio colocou ele numa situação pior do que a dos animais. E aí vem o versículo 17, eu vou caminhar, vou tentar ser bem rápido, porque agora é a chave da pregação, senão eu não consigo concluir. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Vamos pausar aqui. Ele chegou no fundo do poço, e Deus usou do fundo do poço para ele encontrar o caminho de volta. Tem hora que a gente só decide voltar para a casa do pai quando a gente bate no fundo do poço, não tem mais para onde ir. O Padre Léo falava isso. Às vezes tem pessoas que estão vivendo situações tão desgraçadas na vida dela, que você precisa rezar para ela encontrar rápido no final, no fundo do poço, porque enquanto ela tiver para onde caminhar para o abismo, ela vai. Infelizmente tem situações que são assim. Aquele jovem chegou no fundo do poço, mas de todo mal Deus pode tirar um bem maior, porque nada é impossível para Deus, nada. Eu não sei o que você está vivendo, mas nada é impossível para Deus. Eu não sei aonde você chegou, eu não sei aonde você se enfiou. O que eu sei, eu tenho certeza, é que Deus pode te tirar, Deus pode te resgatar. E aí entra a primeira etapa da conversão, que a pronúncia certa não é essa, mas é a forma que a gente mais conhece, que é a palavra metanoia. Metanoia significa mudança de pensamento. Foi o que aconteceu com aquele jovem. O primeiro passo da conversão é a conversão metanoia. Ele caiu em si. Meu irmão, antes de você voltar para a presença de Deus, você precisa ter um encontro pessoal com você mesmo, e você reconhecer quem você é, e você reconhecer a sua miséria, e você reconhecer o seu pecado, e mudar. Eu errei, eu preciso voltar, eu preciso me confessar, eu preciso buscar o sacerdote e dizer: meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. É o sacramento da confissão. Mas a metanoia não é o suficiente, porque ela é uma mudança de pensamento. Mais importante do que o pensamento é a minha atitude. Então, a primeira conversão é a metanoia. Depois vem a segunda conversão. Deixa eu achar ela aqui, o nome dela, que é o nome mais difícil, e eu acelerei, né? É epistrofe, em grego, que é a mudança de atitude. Aquele jovem teve a capacidade de cair em si, mas o versículo 20 diz o que? Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai, entrou a atitude. Gente, eu já vi tanta gente fazendo coisa errada, principalmente no casamento, né? A comunidade trabalha muito com família, né? E aí chega um determinado momento que acontece uma coisa grave no casamento. Às vezes a esposa pega mais firme, ou o marido pega mais firme, né? E aí a pessoa que está no erro fala: eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Quem aqui já ouviu isso de alguém? E às vezes aquela pessoa está falando a verdade, mas ela não consegue passar da metanoia. Ela sabe que está errada, ela sabe que errou, ela quer mudar, mas ela ainda não teve a força de tomar a decisão de partir para a conversão da epístola, que é a mudança de atitude. E é isso que nós vamos clamar a Deus aqui hoje, para você sair só do pensamento, saber que está errado, você precisa agir. E ele voltou para a casa do pai. Quando o pai avistou ele de longe, o pai lançou-se no pescoço dele, o beijou, e ali ele se confessou, ele agiu. E o pai disse: esse meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e
que foi encontrado. Se você ler na sua casa aí, capítulo 15 de São Lucas, são 3 parábolas do capítulo 15. As 3 parábolas falam do que estava perdido e foi encontrado. A primeira é a ovelha perdida, que foi achada. O pastor se rejubilou, chamou os seus amigos e fez uma festa. A segunda é da moeda perdida, que era da dracma. Depois que a pessoa encontrou a moeda perdida, do filho pródigo, o filho perdido que voltou a viver, e o pai fez festa. A palavra de Deus diz: há mais alegria por um pecador que se converte e faz penitência, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Meu irmão, talvez você está achando que você dá só tristeza para Deus, talvez essa tenha sido a sua realidade, mas se você mudar a sua atitude hoje, se você tomar a decisão, clamar o auxílio do alto, você vai dar mais alegria a Deus do que por 99 justos que não precisam de conversão. Olha que maravilha, isso é misericórdia de Deus. Deus está te dando essa oportunidade. Enquanto o filho pródigo caía em si, em prantos, chorando as suas dores, os seus pecados, ele trazia no rosto do Pai sorriso e alegria. As lágrimas do pecador que se converte fazem o Pai rejubilar de alegria. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, no seu pecado contra o Espírito Santo, a não ser quando você não acredita na graça de Deus, que tudo pode ser mudado. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a ficar de pé e a tomar agora uma postura de soldado agora, e ser verdadeiro com Deus e consigo mesmo. Você que quer cair em si, você que ainda não caiu em si, mas talvez isso já começou a acontecer durante essa pregação. Você já começou a reconhecer a sua miséria e o seu pecado. Você vai clamar agora o auxílio do Espírito Santo de Deus, que é só o Espírito Santo que pode te convencer da verdade. Ele é o santificador, Ele é o paráclito, Ele é o nosso advogado, o nosso defensor, que vem em nosso favor. Eu vou para junto do Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro paráclito, que é o meu Espírito Santo. Por isso feche os seus olhos e nós já vamos começar essa oração com essa canção.